Colombia, officially Republic of Colombia, is a country of northwestern South America. Its 1,600 kilometers of coast to the north are bathed by the waters of the Caribbean Sea, and its 1,300 kilometers of coast to the west are washed by the Pacific Ocean. For thousands of years before Europeans arrived, Amerindians lived in what is now Colombia. The more advanced Indian culture were found in the western mountainous part of Colombia, and the most favorable location for the growth of civilization was the high plateau in the Cordillera Oriental of the Colombian Andes. The first Spaniard to land in this area was Alonso de Ojeda in 1500. However, there was no permanent Spanish settlement until 1533, when Cartagena and Santa Marta were founded. Bogota was founded in 1538. In 1564, Colombia was made a captaincy general. In 1808, Napoleon made his brother king of Spain, but many people in the Spanish colonies refused to accept the new king. In 1810, most of Colombia declared independence. On July 20, 1810, Colombian patriots stirred the population of Bogota into street protests against the Spanish rule. The viceroy, under pressure, was forced to agree to allow for a limited independence, which later became permanent. Spanish is the most popular language spoken in Colombia. However, the Colombian Spanish language varies from the traditional language spoken in Spain. There are also regional Spanish dialects spoken in different regions of the country. However, some regions have their own official languages, apart from Spanish. In addition to Spanish, there are several other languages spoken by the Colombians. Amerindian languages are groups of indigenous languages of the Americas that can be grouped into 12 language families, including American, Caribbean, Tupian, and Quechuan. Historically and currently, Colombia advanced rapidly in the 20th century, by the end to which just 15% of the workforce were employed in agriculture, 20% of the workforce were employed in industry, and 55% in services, responsible for 33% and 60% of the GDP respectively. The economy has been growing since the Great Depression, and in the year of 2012, Colombia's GDP was 500 billion and third in South America. The annual inflation is controlled, closing in 2017 at 4% in the year, and the average national unemployment rate was 9.5%, although the informality is the biggest problem facing the labor market. Colombia is rich in natural resources, and its main exports include mineral fuels, oils, fruit and other agricultural products, plastics, precious stones, metals, vehicles, electronic products, electrical equipments. Principal trading partners are USA, China, and the European Union, and some Latin American countries. With an estimated 48 million people in 2019, Colombia is the third most populous country in Latin America, after Brazil and Mexico. At the beginning of the 20th century, Colombia's population was approximately 4 million. About 27% of the population were 15 years old or younger. 65% were between 15 years old and 64, and 7% were over 65 years old. The proportion of older persons in the total population has begun to increase substantially. Colombia is projected to have a population of 55.3 million by 2050. Traditionally a rural society, movement to urban areas was very heavy in the mid-20th century, and Colombia is one of the most urbanized countries in Latin America. The urban population increased from 31% of the total in 1938 to nearly 60% in 1973, and by 2014 the figure stood at 76%. Colombia is located in the 9th place on the list of the most countries classified by natural disaster risk, calculated by the University of United Nations for the Institute of Human Security and Environment, with a percentage of high risk. The last big catastrophe occurred in the night of 31st of March and 1st April of 2017.
It was a landslide that occurred in Mocoa in the south of the country, caused by a storm, leading at least 254 deaths and more than 400 injured, and still have 220 missing people. One of the oldest conflicts in Latin America, started in 1964, is the Civil War that still occurs in the country. In one side, we have the Autodefensas Unidas da Colômbia, AUC, and in the other side, the FARC-AP, united by the same Marxist ideals with Exército de Libertação Nacional, ELN. The situation gets even worse in the 80s, because the FARC and the ELN started to fund the drug cartel and the kidnapping of civilians in the country. Multiple attempts of peace agreements have been made, but the situation isn't resolved yet. Besides the proximity, Brazil receives a relatively low number of immigrants when compared with the European countries. The latest data that we found shows that 2,736,230 Colombians that left the country, only 8,395 came to Brazil. If the number of immigrants in Brazil is low, it's even lower in Santa Catarina. By the Cadastro Único para Programas Sociais, the state receives around 5,700 immigrants and less than 100 are Colombians. Due to the low number in our city, we didn't find accurate data of immigrants from Colombia in our city, but Joinville receives around 700 to 800 immigrants, so the chance of they being Colombians are really low. Colombia has a rich and diverse gastronomic scene because of its different immigrant and indigenous populations. Is characterized by variety of meals made with fresh ingredients and lots of meat. First and foremost, the Colombian national dish, the bandeja paisa, is a root food platter. It consists of a grilled steak, fried pork rind, and chorizo sausage, on a bed of fried rice and beans, all topped with a fried egg, and served with a sliced avocado and some fried plantain. The salchipapa is a fast food dish commonly consumed as street food. Salchipapas typically consist of thin sliced pan-fried beef sausage and the French fries, mixed together with a savory coleslaw on the side. The ingredients are all there, the elaborate costumes, wild dances, and lively crowds. But this is not Rio de Janeiro. Instead, we're in the coastal city of Barranquilla in Colombia at the world's second largest spectacle. Our carnival represents the Caribbean culture. It's a joy, union and respect of each other. It's where we enjoy ourselves, overcoming social classes, feeling we are one family. Carnival of Barranquilla in Colombia is the second largest carnival in the world, surpassed only by Carnival in Rio de Janeiro, Brazil. Barranquilla's carnival slogan is "Choose you live it or choose you enjoy it." The city of Barranquilla is located on Colombia's Caribbean coast, and its citizens are given special 4-day holiday to celebrate their carnival. Some places to go in Colombia are Good Museum in Bogota, South Cathedral of Zipaquirá, Las Lajas Sanctuary, and San Agustin Archaeological Park. 90% of Colombians profess the Christian faith, with 5% atheists and 5% more practicing other beliefs. Tudo bem? Tudo certo. Você poderia se apresentar, falar seu nome, sua idade? Vale, meu nome é Ricardo Figueredo, eu tenho 26 anos e sou da Colômbia. Pode contar um pouquinho da sua história? Por que você veio para o Brasil? O que você fazia na Colômbia antes? Como é que era um pouquinho da sua vida lá? Eu nasci na costa caribe do meu país, a parte norte, bem no Caribe, bem no sol, calor, inverno. Aí eu sou formado em letras, espanhol e inglês, trabalhei como professor na Colômbia, trabalhei em muitas coisas também, tem a ver com atendimento ao cliente também, suporte técnico em antivírus, e
Vim para cá para estudar e para trabalhar na minha área. Esse período de adaptação entre o Brasil e a Colômbia foi muito difícil? Sempre é complicado. Eu já conhecia o Brasil um pouquinho, em 2015 eu vim para cá pela primeira vez e fazer intercâmbio. Quando você é turista é uma coisa, quando você decide se radicar aqui no país e morar aqui no Brasil já é outra coisa diferente. Aquela papelada, documentação, tirar o RNE, que para mim seria a carteira de identidade. Tudo isso, tem que pagar taxa, tem que tirar CPF, tem que fazer tudo, carteira de trabalho e tudo mais, é complicado. Se adaptar também à cultura, à moeda do país, o idioma também. O único país da América Latina que fala outro idioma que não é espanhol. Aí já isso, a primeira coisa que você tem que se adaptar bastante. Qual foi a coisa que tu acha que mais marcou, assim, entre essas diferenças? É complicado isso aí, porque eu gosto do Brasil, gosto muito da cultura brasileira e tenho um pouquinho de noção do Brasil desde criança. Na Colômbia a gente torce muito pelo time do Brasil, sempre. E samba, adoro samba, sei sambar também. Porque muitos brasileiros que eu conheço não sabem sambar. E eu gosto de tudo, eu gosto da cultura, gosto da música brasileira, gosto da comida. Tudo que tem a ver com comida brasileira eu amo. Feijoada, açaí, farofa, tapioca e brigadeiro, meu Deus do céu. É muito bom. Não nada para comparar com a Colômbia, porque a Colômbia tem uma comida típica que eu amo também. Mas aqui eu não tenho nada para falar que eu não gostei, nada disso. Qual tu acha que é a palavra mais difícil de traduzir do espanhol pro português? Bastante complicado. Deve ser alguns verbos, agora não tenho uma palavra assim em mente, mas uma palavra para traduzir do português para o espanhol seria saudade. Saudade é uma palavra que não tem tradução em nenhum idioma, é uma palavra própria do português. Quando você tenta explicar o que significa saudade no espanhol, dá um branco. Você fica, meu Deus do céu. Aí como que explica isso? No espanhol seria te estranho, que para vocês seria bem estranho. Qual seria a comida colombiana, o prato colombiano que tu mais gosta? Tem uma coisa que a gente faz na região onde eu nasci, que se chama salchipapa. É uma mistura de muitas coisas, como se fosse batata frita com bacon, salsicha, presunto, carne, frango, milho, alface, um monte de queijo, diferentes tipos de queijo. Tem molhos, molho rosa, tem molho tártara ou molho branco que você chama, tem ketchup, maionese, tem muitas coisas, é muito gostoso, né? Essa é a minha comida preferida. Sim. O que tu acha que tu sente mais falta da Colômbia? Que não tem aqui no Brasil, que tu não consegue fazer? Salchipapa. Por que tu escolheu Joinville, por exemplo? Boa, eu acho que tem mais a ver com o destino. Quando eu cheguei aqui não sabia que existia Joinville. Eu cheguei e a minha intenção era morar em São Paulo, para fazer a minha vida lá. E essa primeira semana eu achei que São Paulo era muito grande para começar a minha vida aqui no Brasil. Aí entrei em contato com uma amiga que trabalhou comigo na Colômbia e exatamente ela estava voltando para cá uma semana depois que eu cheguei. Eu cheguei aqui 30 de março do ano passado e ela estava chegando aqui em Joinville 9 de abril, mais ou menos. Aí entramos em contato e eu falei, não, eu tô tentando mudar de cidade, procurar outro lugar, porque eu tô achando que São Paulo tá muito grande. Para começar uma vida aqui, eu tenho que fazer a papelada, a documentação, isso leva um tempo, até eu arrumar emprego também, e a vida em São Paulo é um pouquinho mais cara. Aí ela fala assim, não tem problema, vem pra casa, fala com meus pais, vem aqui morar na minha casa, Joinville, e eu falei, tá, tudo certo, onde que fica? Aí ela me explicou, eu falei, tudo ótimo. Aí no dia seguinte eu fui lá comprar passagem e vim pra cá. Tu já foi a alguma festa, por exemplo, Festa das Flores, que falam por aqui, Festa do Trabalhador, Festival de Dança, algum desses eventos? Eventos típicos da cidade, assim. Aqui em Joinville, festival de dança, e ajudei um pouquinho no festival. Uma amiga que é venezuelana, ela chegou aqui, eu acho que em fevereiro, e eu conheci ela por coincidência, assim. Ela estava precisando de uma pessoa que ajudasse ela a falar português.
Aí a gente se tornou muitos amigos e ela trabalhou com o festival de dança nesse ano passado. E eu ajudei ela no festival, então estava muito envolvido com isso, conheci muitas pessoas interessantes, importantes também, do mundo do balé e tudo mais. Eu participei muito nos eventos que fizeram na Casa da Cultura, que foi inaugurada esse ano também, mas foi bem legal. O Festival de Dança foi um dos eventos que já participei aqui em Joinville. Se tornou muito difícil, assim, as palavras que são muito parecidas, mas têm sentido totalmente diferente, esses falsos cognatos. Tem muitas. Tanto aquelas que para vocês é normal, mas pra gente palavrão, quanto pra gente é uma palavra normal e pra vocês é uma palavrão. Cuca é uma palavra que é muito chocante pra mim, porque um palavrão em espanhol, em alguns países é um palavrão. Não traduz, por favor. Não. Aí quando você chega aqui em Joinville, a cidade da Cuca, tem festival de Cuca, tem... Sei lá, tem Cuca em todos... Exato, tem Cucaria, tem turma da Cuca, tem tudo que tem a ver com Cuca e meio estranho pra mim. Ainda é estranho pra mim. Dos pontos turísticos, assim, da cidade, conhece algum? Tem preferência? O Shopping Miller tem muitos eventos interessantes. Já participei em alguns eventos de piano e tudo mais que tem aí. E eu acho bem interessante isso aí de Joinville. E o Mirante, eu gosto bastante. Eu já fui umas 4 vezes lá. Me falaram que tem coisas bem interessantes no Rio. Me falaram de Iraberaba. Sim. E gostaria de conhecer. Tem lugar de pastel. Sim, tem na Serra. Na Serra também. Por aí. Então eu acho que é isso. Então, muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado a vocês, gente.